E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à disciplina de Introdução à Informática, aula 7, Banco de Dados e Computação em Nuvem. A gente vai estar trazendo aí os principais conceitos sobre banco de dados e, mais recentemente, os bancos de dados estão sendo oferecidos como serviço de computação em nuvem. Então, a gente vai trazer esses dois aspectos aí de banco de dados e computação em nuvem na nossa aula de hoje. Beleza? Vamos começar então aqui que é banco de dados, primeiramente. É um local ou espaço onde os dados estão armazenados e de onde eles são recuperados. Então, basicamente, é um repositório, né, onde os dados de uma instituição, de uma empresa, estão armazenados de forma centralizada, onde a qualquer momento os sistemas que ali funcionam podem recuperar os dados e apresentar para o usuário. Permite que os dados fiquem centralizados, como eu comentei, né, formando uma coleção de dados quando são processados pelos sistemas, geram informações que são muito relevantes para as empresas. E, né, o fechamento do conceito de banco de dados. Tem aqui um exemplo, ó, banco de dados, é representado aqui por esse cilindro, né, tem aqui um cilindro, vamos imaginar que seja um banco de dados, onde aqui dentro eu tenho vários dados aqui. Cada corzinha dessa, cada paletinha de cor aqui, são representações de dados distintos, informações, números, palavras, endereços, nomes de pessoas. Ali tem as informações, é por isso que hoje em dia trabalha-se muito com a lei de proteção de dados. Então, os dados são muito importantes, né, para dentro do contexto da empresa. Eles estão ali registrados e serão utilizados pelo sistema. E aqui, olha só, entre o nosso sistema, vamos imaginar que o nosso sistema vai fazer uma consulta na nossa base de dados. Então, vai resgatar aqui as informações e com base nos dados, que no caso aqui é uma paleta de cor, né, foi gerada essa imagem aqui. Perceba que o sistema que é o responsável por pegar os dados estavam aqui espalhados, né, dentro do repositório e fazer o processamento para gerar uma imagem, no caso aqui de um pássaro. Então, só para você ter ideia de como o sistema ele é importante, né, no processamento desses dados para que possa ser gerada uma informação útil para o usuário. Bem, sistema de banco de dados. Então, o sistema de banco de dados, perceba que agora a gente tem um sistema de banco de dados, que é um sistema computadorizado que realiza essa manutenção dos registros. Antigamente, o banco de dados eram uns arquivos físicos, né, guardados em pastas, né, aqueles armários de pasta suspensa. Então, ali eram os dados de uma instituição. Se fazer a consulta, tinha que ir lá manualmente, abrir a gaveta, procurar as pastas que normalmente estavam organizadas em ordem alfabética, e você faria ali a leitura, tentaria fazer uma combinação daqueles dados ali, fazer uma análise, né. Então, antigamente, os dados eles eram registros físicos. Atualmente, a gente tem os registros digitais. E aí, por isso, o sistema de banco de dados faz uso de computador, dispositivos, né, notebooks, smartphones. Hoje em dia, todos os dispositivos eles processam dados. Os sistemas de banco de dados são projetados para gerir grandes massas de informação, provendo tanto a estrutura como os mecanismos de manipulação. A ilustração, né, de que no sistema de banco de dados ele processa uma quantidade enorme de dados ali armazenados, e ele provê nesse sistema tanto a estrutura, vai ser essa organização de dados dentro da computação, do dispositivo, como também a forma de manipulação. Então, aqui tem dois pontos em destaque, que é a estrutura, né, de como serão esses mecanismos, e também a manipulação, como é feito, né, a manipulação desses dados no dispositivo eletrônico. Bem, chegamos agora no nível de SGPD. Aí a gente tem o sistema gerenciador de banco de dados, ou sistema de gerenciamento de dados, muito conhecido por essa sigla de SGPD. Existem vários sistemas gerenciadores de banco de dados no mercado. Ele é uma coleção de dados que estão interrelacionados, então agora os dados não estão simplesmente armazenados, né, de forma isolada. Eles estão interrelacionados. Existe uma relação entre esses dados, né, e um conjunto de programas que também é oferecido pelo SGPD para gerenciar esses dados que estão ali guardados, tá? E acessar esses dados também. O principal objetivo de um SGPD é o quê? Proporcionar uma forma de armazenar, recuperar essas informações
de um banco de dados de maneira que seja conveniente e eficiente. Então, assim, antigamente o problema maior era os dados estavam armazenados em arquivos físicos. Ok, para você fazer a consulta, você tinha que ir lá, buscar as informações, catalogar, fazer ali um levantamento muito manual. Depois, quando veio a era digital, os dados estavam armazenados no computador, nos dispositivos, né, de repositórios, porém não tinha um sistema que pudesse facilitar isso, né? Então, assim, quando entrou nessa era de sistema de banco de dados, começou-se a se pensar em regras, procedimentos necessários para resgatar esses dados que estavam armazenados no computador. O SGBD ele oferece isso. É um programa que traz uma interface, é por isso que vocês estão vendo aqui essa interface, não, uma interface de interação com os dados que estão. Então, facilita para o usuário, né, a forma de acesso, de atualização, de exclusão, de atualização desses dados do banco. Então, essa interface ela provê tudo isso. Além de definir perfis, quem que pode excluir, quem que pode só consultar, quem que pode consultar e excluir. Então, você define perfil de acesso ao banco de dados daquela empresa. Características básicas do nosso banco, né? Armazenar, é o principal objetivo, né, do banco de dados, fazer o armazenamento. Fazer o relacionamento desses dados, então os dados têm que estar apontando para outros, né? Os dados têm que se comunicar dentro dessa base. E quando eu tenho esses dados organizados dentro do banco, eu tenho que recuperar essa informação para poder os sistemas conseguirem manipular, fazer os processamentos necessários para gerar relatórios, gráficos, estatísticas. Então, os sistemas de informação, eles recuperam essas informações, esses dados, né, que estão relacionados e armazenados, né, processando esses dados e gerando informações úteis e, posteriormente, gerando conhecimento para o gestor tomar as suas decisões. Ok? Armazenar, relacionar e recuperar. Então, definido cada um deles, né? Armazenar os dados. Repositório que permite centralizar os dados e evitar que eles fiquem espalhados em vários arquivos dentro de uma empresa. A parte de relacionar os dados. Então, o relacionamento de dados é essencial para gerar informações coerentes dentro de esse relacionamento. A gente pode entender como sendo tabelas. Dentro de uma empresa que vende materiais de construção, temos lá uma tabela de produtos que são vendidos pela loja. Essa tabela de produtos, certamente, está apontando para uma tabela de categorias. Quais são as categorias que tem dentro daquela empresa? Né? Além disso, eu posso ter uma tabela de clientes. Né? E esses clientes estão cadastrados na empresa. E eu tenho ainda uma tabela de vendas. Nessa tabela de vendas, ela está apontando para o cliente e para os produtos que esse cliente comprou. Então, a gente consegue gerar ali, só nesse contexto, nós temos um relacionamento de dados. Clientes realizam compras, né, que são a tabela de vendas de determinados produtos que estão em determinadas categorias. Então, vocês imaginam aí como esses dados estão relacionados. Nesse exemplo, uma empresa de material de construção. E, então, esse é relacionamento de dados. E aí, a parte de recuperação, essa recuperação ocorre por meio de consultas. Então, o sistema, quando ele realiza essa consulta, essa recuperação dos dados, ele utiliza uma linguagem bem específica, que é a linguagem SQL. A linguagem SQL é a linguagem padrão que realiza essa busca das informações do banco de dados. Então, em bancos de dados relacionais, é utilizada a linguagem consulta estruturada, a linguagem padrão para bancos de dados relacionais. Ok? O que mais? Aí agora a gente entra na era da computação em nuvem, também utiliza bancos de dados, porém agora hospedados em servidores web, que estão alocados na internet. Então, primeiramente o termo nuvem, né? Então, o termo nuvem é o nome genérico dado à computação em servidores disponíveis na internet a partir de diferentes provedores. Temos aqui um provedor de serviço da Microsoft, então a Microsoft oferece um serviço de computação em nuvem para seus clientes. Então, tem aqui o servidor da Microsoft. O nome desse serviço oferecido pela Microsoft é o OneDrive. Do outro lado, nós temos uma empresa chamada Google, né, bastante conhecida, que também oferece serviço de computação em nuvem, o Google Drive. Então, nós temos aqui nesse exemplo duas empresas que oferecem serviço de computação em nuvem. Muito utilizado porque quando você tem uma conta de e-mail, seja da Microsoft ou do Google, você automaticamente recebe um serviço inicial ali de armazenamento de computação em nuvem. No caso do lado do Google, é o Google Drive, 15 gigas ele oferece para você.
e o OneDrive 5 gigas. Né? Então, esse é o serviço de computação em nuvem gratuito. Já vem vinculado à sua conta de e-mail. Se você precisar expandir essa quantidade, aí você tem que fazer a contratação um pacote de plano anual, de plano mensal, para você expandir a quantidade de armazenamento esse serviço de computação em nuvem. Beleza? Fizemos aqui esse contexto inicial. Computação em nuvem de cloud computing refere-se à disponibilidade de recursos computacionais, especialmente armazenamento de dados em servidores que são usados através da internet. Temos aqui, né, isso permite que você tenha ali acesso aos seus dados a qualquer hora do dia, seja de qualquer dispositivo, né, seja um tablet, computador, notebook, smartphone, todos eles podem estar e devem estar conectados à computação em nuvem, isso de armazenamento em nuvem. Então, isso dá muita flexibilidade, porque a qualquer momento, dados, uma hora você está usando o computador, daqui a pouco você continua o seu trabalho no dispositivo móvel. Então, assim, é a tendência, veio para ficar. A maior limitação é a necessidade de estar conectado à internet, mas que atualmente a internet está cada vez mais difundida, né, no mundo e no Brasil também está chegando a lugares. Então, a tendência é que se utilize esses dados na nuvem, não mais armazenados no próprio dispositivo do usuário. Continuando aqui, temos servidores, é uma representação, né, para a gente visualizar que os servidores estão na internet, né, na nuvem. Através da internet, consegue acessar esses servidores. Então, o usuário ele faz acesso aos seus dados através de uma conta que identifica ele, né, aos seus dados que estão nesse. Onde especificamente estão esses dados, a gente não vai saber. Os servidores estão distribuídos no mundo afora, né, então, o servidor Microsoft, Google, Facebook, né, são servidores espalhados pelo mundo. Então, é preciso você ter consciência de que seus dados estarão, você assina aquele termo, né, de ciência, né, de que seus dados estarão sob responsabilidade dessas empresas e a gente espera, né, sabe, já teve situações aí de notícias que os dados vazaram, questões de política, né, o Facebook mesmo respondeu. Então, os seus dados ficam nesses servidores, né, e aí você acessa através da internet. Então, a gente vai ver as vantagens disso tudo, vou trazer aqui para vocês. As vantagens da computação em nuvem. Então, temos várias vantagens aí. Prevenção à perda de dados, então, você não vai mais perder os seus dados, por acaso acontecer de você perder o seu celular ou o computador ser roubado, né, como já aconteceu comigo no passado. Roubaram meu notebook, perdi algumas aulas, e não estava armazenado, não tinha serviço de computação em nuvem, fazer o backup, cópia, né, de segurança em HD externo. Nem sempre a gente consegue manter atualizado no HD externo, né? A gente está trabalhando constantemente, dá para todo dia a gente lembrar de fazer a própria segurança. Então, prevenção à perda de dados, esse é um dos pontos que a computação em nuvem garante, porque a partir do momento que sua pasta está compartilhada, né, está sincronizada com a nuvem, todo qualquer documento que você joga ali, ele está sincronizando na mesma hora e já salvando lá. O que mais? Colaboração. Você consegue trabalhar de forma colaborativa. Então, você compartilha aquele arquivo, aquele documento, aquela pasta, com uma, duas, três pessoas, com a sua equipe de trabalho. Todos eles conseguem acessar esse documento e trabalhar de forma colaborativa. Né? Mobilidade, como eu disse para vocês, permite que você acesse esses documentos no computador, daqui a pouco com aquela conta que você tem no smartphone, você acessa esses documentos no smartphone, no tablet e assim por diante. Então dá uma mobilidade muito grande. Flexibilidade, né? Então, também está muito associada à mobilidade, né? É flexível a forma de você acessar esse serviço, a qualquer momento você acessa, você precisa, né? Então, é mais uma vantagem da computação em nuvem. A questão da segurança, né? Porque permite que esteja transferindo essa guarda desses dados, né? Essa proteção dos dados a uma empresa, né? Que normalmente são empresas confiáveis, garante esse aspecto da segurança dos dados que você. Produtividade, tende a aumentar a sua produtividade, né, por conta, né, dessa parte de colaboração, da flexibilidade, mobilidade. Então, tudo isso aqui vai combinar numa maior produtividade. Você tem acesso à computação. Escalabilidade, esse ponto aqui da escalabilidade, você começa com um sistema de computação com 5 gigas de armazenamento, né? Como é o do OneDrive da Microsoft, ou com 15 gigas, como é o caso do Google Drive.
E aí, a partir do momento que você chega perto de preencher 15 gigas do Google Drive, por exemplo, né, a partir do momento que você pretende expandir, agora você pode solicitar na mesma hora. Claro que vai ser cobrado por esse serviço, mas ele faz uma escalabilidade muito rápida. Então, você está com 15 gigas hoje, você precisa de 100 gigas para amanhã, você só contrata aquele serviço e na mesma hora você já está disponível para você os 100 gigas. Então, você não precisa fazer aquisição de um computador, comprar mais memória, esperar chegar. Na mesma hora ele faz essa escalabilidade. Isso porque a gente está falando de usuário final, como nós, que estamos utilizando para a nossa atividade acadêmica, profissional. Mas para uma empresa que também trabalha com computação, essa escalabilidade é muito interessante. Então, não precisa comprar novos servidores, fazer essa expansão de memória e de processamento, porque basta contratar, ele faz essa escalabilidade na mesma hora para as empresas também. E relacionado ao baixo custo, né, é porque está muito ligado a essa questão da escalabilidade. Ao invés de você comprar um novo servidor, no caso de uma empresa que usa computação em nuvem, ao invés de você fazer um alto investimento no data center, para expandir memória, expandir processador, ele utiliza a computação em nuvem e terceiriza isso, vai, claro, ter um custo, mas que vai ser inferior a fazer uma reforma no data center, fazer uma expansão, né, desse maquinário que ele está utilizando a computação em nuvem. Então, todos esses são pontos de vantagem aí da computação em nuvem, e eu trouxe em dois contextos, tanto para o usuário final, né, como somos nós, como para as empresas que às vezes contratam computação em nuvem, para não ter que constituir todo um data center na empresa, dentro da empresa, ter que dar uma sala ali, né? E a gente vai ver algumas modalidades de empresas que investem 100% em computação em nuvem, outras não investem em nada, preferem investir no seu data center local mesmo, e outras empresas que estão numa categoria mista. Alguns serviços estão no seu data center local e outras elas levaram para a computação em nuvem. A arquitetura da computação em nuvem. É importante frisar aqui nessa imagem, pessoal, aqui a computação em nuvem tem ali três tipos de classificação aqui. A computação em nuvem voltada para aplicação, a computação em nuvem voltada para plataforma e a computação em nuvem como infraestrutura. Essa parte de infraestrutura, já dando spoiler para vocês, né, já comecei a entregar mesmo, né, as informações, é voltada para as empresas que querem investir, né, de TI na nuvem. Tá? A de plataforma é voltada para desenvolvedores web que querem utilizar uma plataforma online, né, não precisar instalar na sua máquina e fazer toda aquela configuração. Então, é a parte de plataforma, computação em nuvem, e a aplicação é para nós, usuários, que queremos utilizar os recursos básicos, o Drive, o Drive, então nós entramos aqui na parte de aplicação. Tá aí um resumo dos três tipos de utilização da computação em nuvem para você. Aplicação, agora vai vir as informações de cada um deles, né? Aplicação, plataforma e infraestrutura. Na aplicação, é muito comum cair em concurso público, tá? Ele é conhecido como Software as a Service, esse SaaS aqui. Tá? Então, é voltado para o usuário final acessar seus recursos básicos. A computação em nuvem como plataforma é plataformas as a service. As plataformas as a service é voltado para desenvolvedores de aplicações, de aplicativos, que querem utilizar a plataforma na computação. E a parte de infraestrutura, o Infrastructure as a Service, é voltado para as empresas que querem fazer a gestão da infraestrutura de TI via computação em nuvem. Tá? Então, está aqui mais uma vez o resumo, mas tome nota dessas nomenclaturas, porque isso aqui cai demais em bom. O que mais? Aí que a gente tem um detalhamento de cada uma delas. A arquitetura de computação em nuvem como aplicação, plataforma, arquitetura. Na parte de aplicação, provê aplicações em nuvem por meio de navegadores web ou web browser, como redes sociais, pacote Office, processamento de vídeo. Então, são ações que são oferecidas para o usuário final, né, através de uma aplicação. Então, consegue visualizar aqui claramente que são recursos bem mais simples, né? São oferecidos em nuvem para o usuário final, através de aplicação. Da parte de plataforma, provê plataformas de desenvolvimento, sistemas para programadores, como ambientes de programação web, aplicativos móveis, sites e assim. Então, já percebo que na parte de computação em nuvem como plataforma, já é um público bem específico que deseja contratar esse serviço, né, e fazer esse tipo de operação na nuvem.
E infraestrutura, né, prover recursos computacionais para empresários e administradores que desejam terceirizar a infraestrutura de TI para a nuvem e não dentro da própria sede da empresa. Servidores para armazenamento, aí eles oferecem aqui servidores para armazenamento de dados, serviços como firewall, balanceamento de carga, né, acesso a sistemas computacionais, sistemas especialistas. Então, a infraestrutura, computação em nuvem como infraestrutura tem essa finalidade. Acho que ficou bem claro aí, né? As três classificações. E mais uma vez, para a gente aqui as três, olha só. Temos aqui aplicação, software as a service, software como serviço, voltado para o usuário chegar e usar. Use, vá lá e use. Não precisa de nada, de nenhuma configuração específica. Plataforma como serviço é tua. Vem aqui construir sua aplicação, seu sistema, né? Venha fazer a construção do desenvolvimento, construção e desenvolvimento de sistemas na nuvem. Tá? E a infraestrutura como serviço é migre, né? Venha trazer a sua infraestrutura de TI para a nuvem, deixe de utilizar seus recursos próprios, migre para um serviço de computação no contexto empresarial. Ok? Feito aí essa explanação, estamos chegando na reta final já da nossa aula. Há três maneiras diferentes de implantar serviços de nuvem. Agora a gente está imaginando aqui uma empresa, que é aquela situação que eu falei para vocês, nuvem pública, privada e híbrida. Nuvem pública pertence a um provedor de serviço de computação em nuvem terceirizado, fornecendo recursos de computação tais como servidores e armazenamento pela internet. Então, nesse caso aqui de nuvens públicas, optou-se por utilizar um provedor de serviço de nuvem terceirizado. Estou terceirizando ou disponibilizar meus sistemas da minha empresa numa nuvem pública de uma empresa ou contratar. Então, essa é o tipo de classificação de nuvem pública. Uma nuvem privada se refere aos recursos de computação em nuvem usados exclusivamente pela empresa. Então, na empresa onde eu trabalho, lá tem um data center com um servidor que foi comprado e lá é oferecido serviços, sistemas de intranet, tudo acontece ali dentro. É uma nuvem privada, ela não é uma nuvem compartilhada com outras empresas. Tá? Então, uma nuvem privada pode estar localizada fisicamente no data center local da empresa. Beleza? Conseguiram ver então a diferença aí, né? Nuvem pública é um provedor de serviço, é um servidor web ali de uma empresa, Microsoft, Google, que é oferecido os serviços para quem quiser contratar. Certo? Nuvem privada, eu abro mão dessas empresas, eu prefiro ter o meu data center, né, e essa nuvem privada guarda ali todos os meus sistemas, eu tenho que cuidar disso, gerado, eu tenho um sistema de atualização, drivers, de softwares, né, de todo meu equipamento, para conseguir manter a continuidade desses serviços 7 dias por semana, 24 horas por dia. E aí tem empresas que estão no nível de computação em nuvem híbridas, combinam tanto a nuvem pública, alguns serviços estão na nuvem pública, outros estão na nuvem privadas e elas estão meio que ligadas por uma tecnologia que permite que os dados e aplicativos eles possam estar compartilhados entre as duas. Então, parte do meu serviço está na minha nuvem privada, outra parte eu já disponibilizei na nuvem pública, né? E aí eu estou nesse meio termo. Eu tenho alguns serviços na nuvem pública, outros serviços na nuvem privada, tá? Oferecendo flexibilidade e mais opções de implantação. Então, normalmente é um processo, né? Então, tudo começa com um processo e a nuvem híbrida ela está nesse meio aí, parte pública, parte de nuvens públicas e uma parte de nuvens privadas. Para fechar, tem aqui um resumo, né, dos dois, nuvem pública e nuvem privada. Nuvem pública disponibilizada para uso público e recursos virtualizados. A nuvem privada disponibilizada para uso particular. Então, está aqui, ó, uso particular, nuvem privada. Uso público, a nuvem. Suporte a múltiplos usuários. E aqui na nuvem privada, os dados, né, específicos. Suporte a conectividade através da internet. Já a nuvem privada, conectividade através da internet, mas também de uma rede privada, você pode para a nuvem, né? Adequado para informações menos confidenciais, né? A nuvem pública. Já a nuvem privada, adequada para informações mais confidenciais. Então, tem todo esse detalhe, né? Você, na sua empresa, tem informações que são
importantes e receio migrar para uma nuvem pública, deixa então na nuvem privada mesmo. E aí você leva para a nuvem pública somente aquelas informações que não têm tanta relevância. Bom, e aqui tem mais uma ilustração, né? Ó. Aqui a nuvem pública. Maior risco, privacidade. Então, risco à privacidade na nuvem pública. Na nuvem privada, alto investimento, você vai ter que fazer um grande no seu data center. Custo contínuo de operação, falei, né? Tem que estar toda hora mantendo aquele equipamento, a disponibilização da privada. Então tem aqui os dois paralelos e aqui tem a híbrida, que abraça um pouquinho das duas, né? Segurança e controle total da privada. Então essa aqui é uma vantagem da nuvem privada. E da pública, alto desempenho, acesso imediato, baixo custo, né, relacionado, que é aquilo que eu falei para vocês naquelas vantagens lá da computação em nuvem, baixo custo comparado a esse custo contínuo que tem na privada. Então na pública tem um baixo custo porque sem se preocupar com a questão de escalabilidade, porque garante isso, oferece escalabilidade e tranquilidade. Então a híbrida ela meio que abraça essas duas realidades aí, tanto uma parte da pública e uma parte da privada. Então essa imagem é muito legal para você ter essa visão aí. Beleza? Principais tecnologias aí que a gente tem aqui apresentando para vocês de computação em nuvem, né? Google Drive, OneDrive, Dropbox, Mega, dentre outros aqui, são algumas tecnologias voltadas para o usuário final de computação em nuvem. E aí, para a gente fechar nossa aula, eu vou trazer a questão do concurso a respeito da computação em nuvem. Julgue o próximo item. Né? A computação em nuvem do tipo software as a service, vimos, possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços a qualquer local usando o computador conectado à internet. Certo ou errado? Se você quiser pensar um pouco aí, pausa o vídeo, eu vou trazer a resposta agora para vocês. Ó. Certinho, né? Então, perceba uma outra definição aqui para a gente anotar, né? Software as a service, como a gente viu essa nomenclatura, é voltado sim para o usuário final que deseja acessar seus aplicativos e serviços em qualquer local conectado à internet. Mais uma questão, na computação em nuvem de cloud computing, que mudou a visão de pessoas físicas e jurídicas acerca de recursos de tecnologia da informação, um modelo que oferece um ambiente sob demanda para desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações de software é denominado alternativa A, estrutura como serviço, alternativa B, Big Data como serviço, alternativa C, software como serviço, alternativa D, plataforma como serviço, e alternativa E, dados como serviço. E aí, tá facinho essa aí, a gente falou, né? Se quiser pensar um pouco aí, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta agora para vocês. Aqui, ó, plataforma como serviço. Então percebam como é muito utilizada essas nomenclaturas de computação em nuvem, né, em concursos para verificar se você tem conhecimento, né, dessas terminologias, tá? De plataforma como serviço, software como serviço, né, e assim por diante. Então é importante vocês tomarem nota disso, tá bom? Fechamos então a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acessem o material da disciplina, fico à disposição de vocês e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau!